Olá, seja bem-vindo à edição 2022 da nossa série Buscando a Deus nas Férias. O Buscando a Deus nas Férias já nasceu faz algum tempo e o objetivo é a gente ter um tempo de buscar a Deus mesmo durante as férias. Nosso povo sai de férias mesmo e graças a Deus porque sai, não é? Mas uma das coisas que a gente não pode deixar é de buscar a Deus nas férias. Então, durante esse período de férias, o mês de janeiro inteiro, e esse ano a gente vai entrar um domingo no mês de fevereiro, a gente traz a cada domingo uma palavra de Deus. Uma palavra curta, não é? Porque nas férias a gente precisa ir mais devagar. Então, uma palavra curta, mas uma palavra de Deus para você. E esse ano, 2022, a gente trouxe um livro para a gente trabalhar. No ano passado a gente trabalhou um livro, esse ano a gente mudou o tema e vamos trabalhar esse livro, gente, que é um doce, meu xodó, meu mais novo xodó, porque já houve outros xodós na minha vida. O meu mais novo xodó é esse, o livro Uma Festa para Baal, da série Entre Reinos Espirituais. Eu preciso te contar que é da série Entre Reinos Espirituais, porque junto com esse, que é o primeiro da série, vai vir pelo menos mais 4, tá bom? Já existe aí uma possibilidade de serem 6, mas por enquanto tá garantido que serão 4, tá bom? O primeiro vai ser Uma Festa para Baal, o segundo vai ser Uma Festa para Iavé, o terceiro vai ser Uma Festa para Simão, e o último, o quarto, que talvez não seja o último, vai ser A Festa de Pentecoste. Uma série, mas o primeiro, Uma Festa para Baal, é o livro que a gente vai trabalhar nas nossas férias. Importante é que você pode encontrar esse livro no site da editora Bálsamo de Gileade, que é basicamente editorabalsamodegileade.com.br. Você encontra o livro lá. A gente ainda não tem ele em e-book, mas até o final do mês de dezembro, se Deus quiser, já vai ter ele em e-book para você que não consegue comprar ele em papel, ou para você mesmo que gosta de ler e-book. Gente, eu preciso falar a verdade, eu estou gostando do e-book. Antes da gente pensar numa palavra de Deus para você, tirado do livro e lutando para não fazer spoiler. Por que eu tenho que lutar para não fazer spoiler? Porque dentro do meu planejamento, a gente vai a cada domingo falar a respeito dos 5 próximos capítulos, porque eu estou imaginando que você vai ler ainda. Então eu vou tentar não dar muito spoiler enquanto eu trago uma palavra de Deus baseado no livro. Então a palavra de Deus que eu vou trazer está baseado no livro, mas não é o livro, tá bom? Então a gente vai falar hoje na nossa primeiro vídeo, e vamos falar baseando nos 5 próximos capítulos. E aí, depois mais 5 capítulos para a gente terminar o livro, que são 25 capítulos até o final das férias, tá bom? Torço para que você leia 5 capítulos até o domingo que vem, tá bom? Hoje, dia 9 de janeiro, a gente começa e a gente termina no primeiro domingo de fevereiro. Vamos com a gente? Antes de qualquer coisa, vamos orar, porque a gente é desse que ora nas férias. Ora pedindo que Deus fale com você. Senhor, Deus de Abraão, eu oro para que o Senhor fale conosco através do tema que a gente escolheu dentro desse livro, Uma Festa para Baal, que o Senhor nos desperte. E não nos desperte apenas dentro do tema que a gente vai falar aqui no vídeo, mas também eu oro para que isso fale com os teus filhos durante a leitura desses primeiros 5 capítulos do livro. Que enquanto eles leem esses primeiros 5 capítulos, que o teu Espírito esteja se movendo, trazendo graça e vida sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Escuta isso. Enquanto você está exposto a essa palavra, o poder do sangue de Jesus está cobrindo você do lado de lá da tela, está nos cobrindo do lado de cada tela, e a verdade de Deus vai chegar até você movido pelo poder do Espírito Santo, tá bom?
Se você está se perguntando assim, o pastor Jucimar fica vestido de esporte fino nas férias? Resposta, não. Eu me vesti para gravar o vídeo para você, tá legal? Os 5 primeiros capítulos desse livro, que são A Festa, capítulo 1, capítulo 2, Luz contra o Pó, capítulo 3, Histórias e Nefilins, capítulo 4, O Oráculo, que é um personagem importantíssimo nessa saga, e o capítulo 5, Uma Coroa entre Trapos. Esses 5 primeiros capítulos, eles vão iniciar as várias histórias paralelas que permeiam o livro, tá bom? São vários personagens vivendo histórias e essas histórias vão se encontrando no meio do livro. Nesses 5 primeiros capítulos, você vai ter uma ideia geral e aí vai fazer sentido para você porque o tema, uma festa para Baal. Mas, sem dar muitos spoilers, eu queria ler um texto que começa o capítulo 1, na página 5 do livro. Eu quero me basear nesse pequeno texto para trazer uma palavra de Deus para você. Esse texto que está aqui, ele pertence ao livro de Esther, que está na Bíblia protestante, e ele está no capítulo 1, está no versículo 1 a 9 do livro de Esther da Bíblia protestante. Por que eu tenho que te contar da Bíblia protestante? Que é um tchan para você entender o enredo do livro. Existem 2 versões do livro de Esther e o enredo do livro transita para achar o mistério no meio dessas 2 versões. Uma das versões do livro de Esther é a que a gente encontra na Bíblia protestante. E nessa versão da Bíblia protestante não aparece nenhuma vez o nome de Deus, não aparece nenhuma vez a palavra anjo e não aparece nenhuma vez nenhuma referência a mundo espiritual ou a mundo religioso. A única referência a isso é que Esther jejua 3 dias e 3 noites com as moças dela. E ela pede para o povo judeu todo jejuar também. Mas não fala sobre oração, nem sobre espiritualidade. Já tem uma outra versão, que é a versão que é considerada pelos protestantes como uma versão apócrifa do livro, que aparece na Bíblia católica, que tem acréscimos. E lá naquela outra versão, um dos personagens principais do livro, Mardoqueu ou Mordecai, ele tem um sonho e interpreta o sonho com figuras espirituais, falando sobre uma batalha espiritual que acontece nesse meio. Nessa outra versão tem algumas orações colocadas aqui e ali. E aí essa é uma versão diferente. A interpretação mais comum da razão porque tem 2 versões é que quando houve a tradução chamada Septuaginta, quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, nessa versão chamada Septuaginta, os gregos acharam que o livro de Esther estava faltando um pouco de espiritualidade e eles deram uma acrescentada. E aí por isso teve uma versão grega, que acontece anos depois do livro original ter sido escrito, e uma versão hebraica que seria a versão original e, portanto, é a versão que está na Bíblia protestante. Essa interpretação de por que tem 2 versões é a interpretação mais comum, mais aceita. Mas na nossa saga, a gente tem uma interpretação mais assim, teoria da conspiração, para essa razão de ter 2 versões. Eu não vou te contar qual é, porque, inclusive, só vai se desdobrar por que ter 2 versões no livro 2, que é uma festa para Yahvé. Então, eu não vou te contar agora. Mas você vai descobrir que tem 2 versões e tem uma razão. Mas eu vou te contar uma coisa. No final desse livro, você já vai ter a sua própria teoria de por que tem 2 versões. Vai ter certeza absoluta se a sua versão está certa
quando a gente chegar no final do segundo livro, que aí vou contar porque tem duas versões. Mas você já vai perceber aqui nesse livro, porque eu vou dar uma pista aqui, outra pista ali, você já vai perceber porque tem duas versões do livro de Esther. Mas eu quero ler esse texto e eu queria encontrar aqui uma palavra de Deus para você. Página 5 do livro, e a referência que está aqui na página 5 do livro pertence a livro de Esther, livro protestante de Esther, capítulo 1, versículo 1 a 9. Deixa eu ler para você, e eu queria encontrar com você uma palavra de Deus nesse livro. Olha só. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligados por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, por ordem real. Cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No livro está escrito assim, porção do livro oficial de Esther. Por que porção do livro oficial de Esther? Porque tem um outro livro extraoficial de Esther, que é o que eu acabei de te contar, de uma versão à parte, que no segundo livro você vai descobrir realmente. No primeiro você vai desconfiar, mas no segundo você vai descobrir realmente por que tem duas versões. Mas eu não queria falar das duas versões para trazer uma palavra de Deus para você, não. Eu queria falar sobre festa e ajudar você a entender por que uma festa para Baal. No meu livro, e nesses primeiros 5 capítulos, você vai ver o desdobrar de uma festa. E eu começo o livro falando que nos tempos antigos, todo mundo sabia que as festas eram rituais, que toda festa é um ritual para uma divindade e que quando as pessoas festejam, elas estão abrindo portais. O ajuntamento de pessoas na festa é igual a quando a Bíblia diz que havia uma grande solenidade ou um ajuntamento sagrado ou uma santa assembleia. O que era essa santa assembleia? Que aconteciam nas festas de Israel. Era o ajuntamento do povo, porque esse ajuntamento dá legalidade para a manifestação da divindade que está sobre aquele Deus. Isso nos faz lembrar que em Gênesis, capítulo 11, quando aconteceu a divisão na Torre de Babel, a divisão dos povos, das nações, Deus disse que ele estava dividindo o povo, porque quando o povo se une, eles acessam poderes tão sobrenaturais que nada lhes é impossível. Portanto, o ajuntamento é um ritual de invocação. E invocação de quem? Da divindade daquele povo, ou da divindade dos organizadores da festa. Porque toda festa tem um objetivo, e quem traça o objetivo é quem organiza a festa. Nos tempos modernos,
O antropocentrismo roubou da gente essa mentalidade de que a festa é um ritual. Porque o antropocentrismo coloca o homem no centro e, portanto, o homem vai à festa para se divertir e não para servir a um Deus. Mas o que o antropocentrismo não conta e não deixa a gente perceber é que não importa que o indivíduo foi à festa para se divertir, aquela festa tem um objetivo e vai ser cumprido. Então, nos tempos modernos, as festas continuam sendo rituais e toda festa, todo o ajuntamento, toda a aglomeração de pessoas vai acabar abrindo portais e atraindo alguma divindade. Quando a gente faz essa aglomeração, esse ajuntamento de pessoas, essa festa para o Senhor, e por isso o livro 2 vai ser uma festa para Yahvé. Quando a gente faz esse ajuntamento, Yahvé desce, se manifesta na nossa festa, no nosso ajuntamento, na nossa santa assembleia e a glória de Deus nos visita poderosamente. Mas, quando a festa acontece num outro ambiente, num outro mover, também tem um derramar das trevas, uma visitação das trevas. O Senhor Jesus estava falando disso quando em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus disse assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio dele. Quando tem um ajuntamento em unidade, esse ajuntamento atrai a presença de Deus. A glória de Deus se manifesta quando um ajuntamento é para ele. Mas a manifestação das trevas também acontece quando o ajuntamento é para as trevas. Eu quero trazer isso como palavra de Deus para você, baseado nesse livro, Uma Festa para Baal. Nos primeiros 5 capítulos, eu quero trazer para você a seguinte palavra. Sabe, a gente não pode viver a vida sozinho. A gente precisa de gente para juntar com a gente e atrair a presença de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio dele. Eu queria deixar essa palavra para você, para a vida, para que você se ocupasse em estar junto com gente que busca a Deus junto com você. Que você se ocupasse em não levar uma carreira espiritual solo. Que você tivesse gente que você sabe que vive em unidade com você e que não te larga apesar de você, mas que você fosse fiel também a essas pessoas, não largando elas apesar delas, porque esse ajuntamento produz um derramar de Deus glorioso. Mas eu não queria que isso fosse apenas uma verdade de Deus para a vida. Eu queria desafiar você a, durante as férias, não ir para os ajuntamentos que buscam as trevas. Durante as férias, tem muitas oportunidades para você ir para os ajuntamentos que atraem a presença das trevas. Sabe, quando você ajunta um monte de gente e nesse ajuntamento não tem adoração a Deus, não tem busca de Deus, não tem oração, não tem palavra bíblica, todo o objetivo ali é buscar prazer e diversão e a corda está solta e as palavras são palavras ligadas às trevas, vigia. Porque ajuntamentos viram rituais. Deixa eu orar por você. Senhor, eu oro nesse nosso primeiro episódio dessa série, desse ano de 2022. Eu clamo ao Senhor pelo teu filho, pela tua filha que está ali do outro lado da tela, recebendo isso como palavra de Deus sobre sua vida. Eu clamo para que o Senhor o visite, eu clamo para que as férias dele sejam abençoadas, mas eu clamo também para que o Senhor libere sobre ele uma graça para fazer os relacionamentos funcionarem de forma que ele tenha a vida fluindo da parte de Deus para ele. Que aqueles relacionamentos que o levam para o mal, Senhor, que o Senhor dê para o teu filho força para se afastar, que o Senhor corte essas relações que fazem mal, mas que o Senhor traga para perto relacionamentos que abençoam, que produzam ajuntamentos sagrados, ajuntamentos abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Lembra? A gente pensou junto nos 5 primeiros capítulos, então começou a corrida para você ler os 5 primeiros capítulos. No próximo domingo, a gente vai trabalhar mais 5 capítulos, depois mais 5, e no final das férias,
a gente termina o livro, que são 25 capítulos. Você vai gostar. Na verdade, vai te emocionar muito esse livro. Beijo e até domingo que vem, 9 horas da manhã, aqui. Assim, gente, é muito importante. Ativa o sininho e dá like. Por quê? Porque quando você ativa o sininho e dá like, você diz para o YouTube que esse material é relevante para você. E quanto mais o YouTube entender que é relevante para você, mais ele se preocupa em fazer você se lembrar de ver. Se você não dá like, não ativa o sininho, eles não entendem que é relevante, entendeu? E mais, além de entregar para você, quanto mais pessoas disserem que o vídeo é relevante, mais o YouTube vai querer entregar para outras pessoas, entendeu? Beijo grande, até domingo que vem.